aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e hoje é rápido o vídeo. Só pra fazer um comentário com vocês sobre um negócio que eu achei muito interessante. Eu pensei, cara, se eu não sentar pra gravar de qualquer jeito, não vou gravar nunca. Porque o semestre começou e eu confesso que eu tô um pouquinho atolado ainda, porque eu ainda tô me adaptando à rotina do novo semestre. E esse semestre tá muito mais cheio de coisa do que os demais, principalmente em relação ao último. Então, é isso. O que eu queria comentar hoje é um negócio que é tão assim, é óbvio, mas às vezes a gente não faz, na verdade, muitas vezes a gente não faz, e é um negócio que atrapalha muito na hora de estudar. Isso vale para todo mundo, qualquer tipo de estudo que você faz, porque é uma coisa bem lógica, na verdade. Que é o seguinte, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que a gente precisa regredir para conseguir progredir. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou falar usando o exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu fiz a minha primeira abertura de tutoria, o nosso tema era a questão do córtex somatosensorial. Esse semestre tem bastante coisa de neuro, inclusive tem neurologia na habilidades profissionais, tem muita coisa, e a gente acaba integrando tudo, fisiologia, farmacologia da parte de neuro, com exame físico, etc. Então é muita coisa para pouco tempo. E nessa primeira abertura a gente tinha que estabelecer principalmente a questão das vias neuronais relacionadas ao córtex somatosensorial, as vias de dor. A gente estudou muito sobre a dor nessa semana, como funciona o funcionamento da regulação fisiológica da dor, tanto a nível tecidual quanto a nível do sistema nervoso central. E aí, com isso, a gente conseguiu ver um pouco da farmacologia, tanto de analgésicos quanto de opioides especificamente. E era muita coisa, e particularmente neuro é uma matéria que até então eu tinha dificuldade, porque eu acabei não tendo um bom trabalho, principalmente de neuroanatomia no segundo semestre, que foi quando a gente foi introduzido a neuro. E isso me deixou com algumas lacunas que estavam dificultando um pouquinho o meu entendimento. E esse semestre eu comecei muito com essa mentalidade, sabe? Eu quero estudar de fato as coisas de uma maneira realmente aprofundada, de uma maneira onde eu perceba, caramba, eu entendi. E essa semana eu consegui cumprir esse objetivo, tomara que eu consiga fazer isso durante o semestre todo. Tanto que ontem eu estava comentando sobre todo o assunto que eu estudei para tutoria essa semana com uma amiga minha, assim, casualmente. Eu acho que são nesses momentos que a gente percebe que a gente consolidou um conteúdo, né? Você conseguir explicar mesmo porque aquilo já está tão naturalizado na tua cabeça que você está falando sobre. Mas não foi assim desde o começo do processo de estudo. Quando eu peguei os livros, esse daqui eu peguei, esse livro de neurociências, um dos autores é o Dale Purves. Eu peguei na biblioteca, não era uma das recomendações iniciais de literatura, eles recomendaram Machado, Baird, neurologia, neurociências, na verdade, para a gente estudar, mas, por exemplo, eu achei a linguagem desse daqui um pouquinho mais acessível, apesar de que ele não é muito aprofundado em pontos que eu precisaria aprofundar, então eu acabei tendo que recorrer a outros livros também. E aí, o que eu percebi na hora que eu ia estudar? E os livros, especificamente, já fazem um pouco disso. Eles sempre sinalizam, quando você está lendo um parágrafo e ele está falando de um negócio que já foi explicado no livro, ele sinaliza, ó, isso daqui está no capítulo 9. Por exemplo, você está lendo no capítulo 25, ele fala, como foi tratado especificamente no capítulo 9 de um processo lá que, se você já viu, você consegue fazer a leitura fluida, se você não viu, o ideal seria que você fosse no capítulo que ele indicou para dar uma lida no que está acontecendo. O que eu já fiz muito e o que eu sei que muita gente faz também, que é uma coisa que faz com que o conhecimento, principalmente de assuntos mais difíceis, não seja consolidado, é a gente ignorar isso. A gente fica nessa coisa, por exemplo, eu tenho que estudar a via... Não, deixa eu dar um exemplo melhor. Por exemplo, eu tenho que aprender a resolver uma questão de circuito que tem resistência com associação em paralelo na física, e é isso. E aí você começa a estudar aquilo, só que você não entende o que é uma resistência e por que ela funciona daquela maneira, você não sabe as regras da associação em série ou paralelo para você entender a lógica por trás da fórmula. Você, enfim, nesse sentido, você tipo não tem a base necessária para que você consiga chegar só nesse tópico específico, estudar e ter a compreensão geral. E aí muitas vezes a gente ignora isso, a gente fica ali batendo cabeça para tentar entender só aquele tópico, sem que a gente tenha o instrumento necessário para conseguir entender aquilo, que às vezes é um outro conhecimento que você deveria voltar para primeiro entender esse primeiro tópico para você conseguir dar prosseguimento. E aí você, às vezes, entende ali bem mais ou menos, cheio de lacunas,
e quando você vê, você tá com um assunto que você acha que você estudou, mas você não consolidou porque você não tem base para consolidar aquilo. A nível de Enem, isso tem algumas particularidades, porque, por exemplo, tem matérias, tem provas que você até consegue lidar bem com isso. Você, mesmo sem ter uma base muito bem construída, um entendimento completo da matéria, se você desenvolver a habilidade suficiente para, toda vez que você lê uma questão daquele determinado assunto, já entender que tipo de resposta você tem que dar, tudo bem, porque vestibular é uma coisa técnica, assim, não é o vestibular ele não mede densidade de conteúdo, não mede profundidade, gente. O vestibular ele só mede uma coisa, que é quantas questões você acertou, quanto você tirou numa redação. Então, realmente, a nível do Enem, isso acaba sendo um pouco mais flexível. Mas, por exemplo, dentro da faculdade que você precisa, pelo menos espera-se que você tenha um entendimento consolidado daquele conteúdo, isso não funciona muito bem. Então, eu pude perceber que eu tive que voltar para muitos conceitos que eu já tinha entrado em contato lá no meu segundo semestre, mas que não estavam muito bem consolidados. E eu confesso para vocês que essa volta foi muito mais fácil. Como eu já tinha visto esses conteúdos, só não tinha realmente consolidado aquela informação, entendido, mas nessa segunda leitura eu já consegui entender muitas coisas muito mais facilmente. E elas me deram base para conseguir terminar de estudar o que eu estava estudando. Eu amo estudar farmacologia porque eu amo estudar fisiologia. E farmacologia nada mais é do que você tem um entendimento muito bom da fisiologia do corpo, e aí a questão do medicamento é só em que ponto dessa cascata o medicamento vai agir, que interação que ele vai ter, se ele for metabolizado dessa forma, que interação ele pode ter com outra, etc. Eu acho isso mágico, assim, eu acho fantástico. E a gente teve a oportunidade de ver o funcionamento dos medicamentos opioides nessa semana, e, por exemplo, vitória do PBL, porque eu tive uma aula onde a professora pincelou um pouco sobre a questão do mecanismo que gera a dependência dos opioides, que tem a ver lá com questão de como esse opioide vai bloquear um interneurônio que secreta o neurotransmissor GABA, e como isso não vai inibir a dopamina, enfim, coisas mais específicas. E aí, vendo a aula, eu pude ter um entendimento mais ou menos, mas eu fiquei com aquela curiosidade de entender todo o processo. E aí eu abri o livro de farmacologia, que era até o Hang e o Day, eu vou deixar, se eu conseguir deixar o nome aqui, é muito bom esse livro. E lá tem, por exemplo, tem um capítulo que fala exatamente qual é a função do neurotransmissor GABA no sistema nervoso central, quais são as vias da dopamina, qual é a interação entre essa galera toda. E aí, se eu quisesse entender também um pouquinho mais sobre outros pontos que não relacionados à farmacologia, eu podia pegar tanto esse livro daqui quanto outro que me explicasse um pouquinho melhor essa questão da regulação de um e de outro, para que eu pudesse entender de forma densa como aquele mecanismo de dependência funciona. E aí eu percebi que isso deu tão certo e que essa semana eu consegui ter um entendimento tão melhor em relação ao que eu estava tendo no semestre passado, por exemplo, que eu nem me senti culpado por não ter conseguido estudar durante o final de semana agora, sábado e domingo. Porque, assim, o conhecimento que eu vou precisar para a próxima semana, lógico, ainda tem coisa para ver já dessa semana. Mas eu sinto que eu não fiquei devendo para o conhecimento da semana passada. O que eu tinha que absorver da semana passada eu consegui absorver. E muito disso foi porque eu me permiti realmente regredir. Voltar, ver conceitos básicos para poder entender de forma ampla o que eu estava estudando. E isso foi muito bom. E eu estou falando aqui, pode ser muito óbvio para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que muitos de vocês também, assim como eu, às vezes pecam um pouco nessa parte. Então fica aí a minha dica. Às vezes a gente tem que voltar, às vezes a gente tem que voltar lá para os conceitos mais básicos para que a gente possa ter um entendimento realmente forte do que a gente está estudando. Isso faz completa diferença. Mas é isso, gente. Só um relato aqui rapidinho no canal. Em breve, vídeos mais elaborados. Eu prometo que eu vou me organizar para poder voltar de uma maneira um pouco mais, né, planejada com os vídeos sobre Enem. Mas de vez em quando também quero trazer uns relatos aqui no canal porque eu acho pertinente. Vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha, a sua experiência sobre isso. E até a próxima. Tchau.